Gente, a conexão acabou. Eu lembro que eu falei que eu não estava sabendo exatamente o tempo, mas eu tô tentando voltar, gente. Vou chamar a Aninha aqui de novo. A gente tem que finalizar. Vamos finalizar. Precisamos finalizar, gente. Assim que a Aninha entrar, a gente já recomeça, porque precisamos aqui. Ai, Aninha, não podemos ficar sem ti. Vamos falar. Vamos terminar essa live. Esse assunto tá muito. Não, não pode acabar. Falei, como assim? Volta, continua. Tem que, vamos responder. Nem que for pra gente fazer menor, mas tem que responder, não posso. Vamos voltar. Tranquilo. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Deixar o pessoal voltando Sim, e a sim, gente vamos. continua aqui. Que eu olhei, eu falei, É, o quê? Como assim? Como assim? é Falei, muito doido. como? É muito assunto, né? Desculpa, gente, é São muito muitas assunto coisas. e caiu, né? Não, vamos voltar, a gente tem que finalizar. Não, não, não. A gente Como finaliza assim? com o maior prazer. O Sim, nosso trabalho é esclarecer as pessoas, né? Para que elas sim, saibam que existem inúmeras ferramentas que elas podem sim, usar em benefício de todas as situações da sua sim. vida, né? Então, a gente fala, a gente espera, a gente volta, sempre vai Sim. falando. Cai, a gente volta, não tem essa. Não. É porque o Instagram bateu uma hora, ele derruba, né? E normalmente eu Tá. entro certinho e eu sei o período certinho. Como hoje enroscou, eu falei, olhei uma mensagem que eu mandei no nosso grupo, eu falei, bom, acho que deu, né? Acho que tem mais 5 minutos, daqui a Aham. pouco caiu. Eu fiquei com a cara, eu falei, como assim? O que eu faço agora? Mas deu certo. E aí tem que jogar o vídeo no IGTV, senão a gente fica sem também, né? Falei, gente, não Ah, pode, vamos entendi. lá, correndo, já joguei pro IGTV para outras Tá, pessoas poderem assistir depois, para poder ligar, mas deu certo. O importante é que deu tá certo. certo, tá certo. Cadê? Não sei se já responderam, somente presencial a sessão de constelação, não responderam. Então a gente Não, tem duas perguntas, né? Vamos voltar não. no tema se a Então, pessoa vamos lá. pode ou não, precisa ou não falar o Dizer o tema para tema. constelar e se é somente presencial. Tá. Então, voltando à questão do tema. Então, quando a gente constela em grupo, né, que tem pessoas participando que vão entrar como representantes no campo, a gente não é necessário, se o constelador concordar e souber trabalhar dessa forma, não é necessário dizer aqui venho. Sim, Simplesmente vão colher as pessoas e a movimentação acontece e o campo vai trazendo a questão e aquilo vai se organizando, tá? É uma ferramenta bastante interessante. Eu trabalho muito com isso, dessa forma, porque aí não está no mental de ninguém sim, qual é a questão a ser tratada. Então, quanto sim, menos falar, melhor. Porque ali nós temos pessoas que estão representando e podem ser influenciadas pela conversa, né? sim, Não são terapeutas, não são técnicos, são simplesmente pessoas que estão ali e são convidadas a participar. Então, isso funciona sim, mas é de constelador para constelador. tá bom. Quando a gente faz a constelação individual, a gente traz um tema para que tenha um princípio. Quero Sim, trabalhar a ansiedade. Então a gente traz um tema, que é a ansiedade. E ali começa. E dali muitas coisas acontecem, muitas coisas se abrem e mostram o que está por trás, né? Dessa sim, ansiedade, o que causa isso. E a pessoa perguntou se a constelação é só presencial, né? Não, eu isso. atendo, então, um mosquitinho aqui. Eu atendo online, tá? Com a constelação individual e é maravilhoso, gente. É uma experiência nova
porque com essa questão da pandemia, né, todo mundo foi se reformulando. Mas estar você, o facilitador, e a pessoa a constelar, é de uma profundidade Sim. incrível, porque não tem nenhuma distração. Está eu e ela presentes. Então, assim, é profundo, é muito profundo, muito transformador, e o campo se mostra e se abre da mesmíssima forma, né? Não tem a questão da distância, não de estar fazendo através do computador ou do celular, tudo acontece da mesma forma e é muito profundo. Esse trabalho individual é muito profundo, bastante, bastante intenso e demanda do constelador muita energia. É um trabalho que não dá para você fazer um atrás do outro, vamos dizer assim. Sim. A gente precisa, o constelador precisa de uma pausa para se reestruturar energeticamente, porque é uma Sim. doação enorme. É bem Sim. intenso, é bem intenso, bem Eu bacana. estudei um pouquinho, né, Ana? E na aula a gente fez uma em grupo online, com os Sim, bonequinhos, né? Que daí, como tinham sim, várias pessoas, cada tinha o bonequinho lá que assistir, representava, mas tinha a pessoa que fazia isso, né? E foi bem intenso. Eu já participei em outro momento. Nesse dia eu estava só assistindo, mas foi bem intenso, bem é forte muito mesmo. intenso. É muito intenso, gente, porque o campo é o campo. Ele independe de quem está ou através do que você está acessando o campo. Se é internet, se é Sim, presencial, se não é, o campo tem a força dele. E sim, dependendo, sim, do assunto, da questão que está sendo tratada, é muito intenso. E, normalmente, movimenta internamente todos aqueles que estão assistindo ou estão participando, porque nada é por acaso, as conexões acontecem, a sim. pessoa escolhe alguém para representar a irmã, por exemplo, e a pessoa tem questões com a irmã, aquele que representa. Também tenho um Sim. irmão que não é do casamento do meu pai e da minha mãe, eu também tenho problemas de relacionamento, então é por afinidade vibracional, vamos dizer assim, Sim, né? É sim, sim. muito comum terminar e a pessoa falar, nossa, eu tenho esse mesmo problema. É muito, muito comum isso acontecer. E aí hoje É, eles estão fazendo constelação online, né? Eu já tinha participado muito antes a constelada estava na Costa Rica, e nós estávamos constelando num ambiente. Ela estava assistindo a transmissão, vamos dizer olha, assim. E que eu entrei legal isso. nesse ponto para participar e foi muito louco. Foi tão louco que muitas coisas aconteceram comigo após essa constelação, porque houve uma afinidade e eu trabalhei em mim o que precisava ser trabalhado Sim, também. Então sim, sim. é muito interessante. Tem umas Sempre tem um perguntas porquê, aqui. né? Tem uma pergunta. A Jaciara está perguntando qual que é a diferença de constelação e regressão. Trabalha com regressão também, não trabalha, Aninha? Não, eu não trabalho com regressão, Não mas eu lembro. posso me arriscar a responder. Você trabalha com regressão? Não, também não. Apesar que tem uns pacientes aí que eles resolvem fazer regressão no meio de barras, né? Que barras não tem Sim, nada a ver. sim. Mas efetivamente não. É, mas vamos, a gente tenta. Dentro do que eu Então sei, vamos lá. a regressão você Tá. vai olhar vidas passadas. Você vai voltar na Sim, sua vida, uma, duas, três, enfim, vidas passadas. E a constelação, você vai trabalhar você, o ser humano na sua linha existencial, olhando também como é que fala? A linha.
A linha da ancestralidade, porque eu entendi assim, mas posso estar falando besteira, então ajuda aí. Então, teoricamente é assim, tá? Teoricamente é assim. Mas em alguns casos, está num nível onde as constelações estão trabalhando a nível espiritual. Tem constelação louca. Ninguém dá. As pessoas estão no campo, só muito acontece, né? E é bem diferente. Hoje a gente já trabalha com a constelação também a nível espiritual. Eu acho que a Catinha aí. Aí a gente vê o que tem mais. Foi. E sim, dentro desse nível espiritual, às vezes você volta em alguma sua. Entendi. Tá? Mas isso é norma, não é regra e nem é o propósito do trabalho da constelação. Mas às vezes acontece. Né? A regressão já pega você e vai trabalhando o seu inconsciente e vai atingindo as vidas passadas, né? Vai atestando os registros akáshicos e vai trazendo outras informações. Na constelação isso pode acontecer, mas não é o propósito e o objetivo do trabalho. Deixa eu ver. A Tan Castelano da Kátia tá ruim, tá? E eu não tô. Deixa eu uma pergunta. A Jaci perguntou se podia fazer mais uma pergunta. Pode fazer, porque a gente a live, então acho que agora a gente tem a pergunta. A pergunta era aquela sobre a diferença. Sobre? Você entendeu? Sua voz. A mensagem é a sua voz. Eita, já se está dizendo que a pergunta era essa. A pergunta dela era essa. Fila. Nossa, eu não consigo te. Se alguém tiver mais alguma pergunta, daqui a pouquinho a Kátia volta. Tá tudo travado. Travado, gente. Foi. Não. Deixa eu ver assim. Melhorou? Ai, não acredito que tá tudo travado. Voltou? Agora acho que você voltou. Acho que sim, né? Sim. Sim. Gente, eu moro numa floresta e na floresta é terrível. Tem mais uma pergunta, Aninha. A duração da sessão, quando a gente faz. Aí, constelação é difícil, né? Falar o tempo. Constelação? Olha, a constelação individual, ela leva de 1 a 2 horas, tá? Em média, 1h30, e aí quando o campo vai abrindo muito, 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 às vezes ela leva 2 horas, tá? Mas em média, 1h30. Em média, 1h30. É muito maravilhoso esse trabalho, gente. É fascinante. São experiências muito ricas, porque a gente fala com a alma, fala com a nossa alma. É muito diferente. Sim. E as coisas vão fazendo sentido, sabe? As falas, e aí vai se organizando, vai trazendo, vai mostrando. Então, é muito bonito. E você pode trabalhar qualquer questão que você tenha, tá? Não é só questão de relacionamento. Porque a gente fala constelação familiar,
Parece que são só problemas da família. Não, Não, qualquer questão que você tenha, né? Questões financeiras, questões, não consigo parar num trabalho, meus relacionamentos amorosos não dão certo, só atraio pessoas que não são legais, né? sim, Ah, né? Então, qualquer coisa que você queira trazer, doenças, tudo pode ser sim. constelado. Qualquer questão que você tenha pode ser constelada. Através do olhar da constelação, isso é esclarecido. Eu Na participei de constelação. uma em que é muito louco, assim, não dá para explicar muito bem, é só participando, né, Ana? Porque dessa que eu participei, eu entrei no campo, então eu fui, né, convidada a Sim, entrar a no campo, participar. a participar, e foi, assim, muito intenso, porque quando a pessoa falou, a partir de agora você e a deu o estralinho, acabou, eu realmente não deu, eu comecei a sentir todo aquele processo aonde eu queria estar. Então, esse processo ele é tão intenso que assim, você quer ficar perto, você não quer ficar perto, você quer se afastar. Você quer olhar, você não quer olhar, né? Você sente o que a pessoa está sentindo ali, Sim, é muito forte sim, isso. E sim. eu me lembro que quando acabou a sessão, acabou tarde, foi quase umas 2 horas, e quando acabou, e assim, e não tem como mentir, né? Eu brinco que não tem como Não, mentir porque tá muito claro ali. Se a pessoa às vezes não não. quer ver, não, é aquilo. E quando É, acabou, eu fui para casa meia estranha, eu tava muito perdida no que eu tava muito aérea, e o dia muito seguinte eu não mexida. conseguia acordar cedo. Eu lembro que eu cheguei em Sim, casa, já era quase 1 hora da manhã, e esquece, eu fui levantar 8, 9 horas, eu não conseguia sair da cama e eu fiquei down ainda por um período. Era a primeira vez que eu participava, e eu assisti uma e eu fui convidada a participar na segunda. participar Então na eu, outra. no fim, né? E uma coisa também louca que eu achei, o Consolador falou isso, você sabe que você vai ser chamada, né? Sabe? Sabe? Eu lembro que eu ficava me escondendo na cadeira, tipo, não, eu não vou olhar, não me chamar. E Mas não é teve tão jeito. engraçado. É, você sabe que você vai ser chamado. A gente tem diversas formas, né, de constelar em grupo. Então, às vezes a Sim. gente fala assim, a pessoa que vai ser constelada, ela coloca ah, número 1, 2, 3, 4, 5 e coloca um nome em cada número. E Uhum. aí o constelador, quem está ressonando o número 2? Aí a pessoa se levanta, o 3, o 5. Como eu trabalho com constelação há muito tempo, eu já participei de muitas vezes, eu já tive a oportunidade de estar num grupo constelando questões onde tinha uma pessoa envolvida. Foram três. As três Não. vezes eu entrei para representar esta pessoa. Em três momentos diferentes. Quem está ressonando o número 3? Eu levantava. Quem está ressonando o número na outra? 1, eu levantava. E quando chegava no final, que ia mostrar quem era quem, eu era esta mesma pessoa. Muito Que coisa, né, engraçado. louca? Muito Tem uma, engraçado. tem mais uma pergunta, Aninha. Ó. A Tânia fez uma constelação individual, mas ela falou que não houve feedback, se é normal, se existe um retorno. Ela falou que teve resultado, mas ela não teve. Ficou com dúvida sobre o retorno. Tem retorno, não tem, Aninha? O normal é Olha, ter, né? dor para com ele, eu faço assim. E quando eu constelo, quando termina a constelação, eu digo para a pessoa, vamos. E acho que travou, agora acho que fui eu que travei. Eu tô te ouvindo. Tá me A ouvindo, mas não imagem tá me não tô vendo. vendo, Tô né? te ouvindo. Ah, tudo bem. Então eu vou continuar falando, então, mesmo que esteja travado. Tá bom. Eu não gosto de falar muito assim que termina a constelação. A gente conversa muito pouco, tira algumas dúvidas, porque eu prefiro que a pessoa se acalme, se aquiete e sinta no coração tudo que ela está vivendo e experienciando, né?
Aí, uns 2 dias bom. depois, eu costumo dar uma ligada, perguntar como é que está, como é que estão as coisas, se quer perguntar alguma coisa, né? Se ficou com alguma dúvida. E assim que é a forma como eu trabalho. Cada constelador trabalha de uma forma, né? A forma como eu trabalho é essa. Eu procuro entrar em contato uns dias depois, Sim. né? Uma outra coisa também que está acontecendo e que eu tenho feito, estou fazendo com algumas pessoas que eu atendi, é dar uma continuidade terapêutica Tá bom. para a pessoa que constelou. Porque às vezes a pessoa se encontra em um momento onde ela, com ela mesma, está com dificuldades, com questões que a constelação trabalha, mas a pessoa precisa de um outro tipo de suporte naquele momento. Que independente do que se mostrou na constelação, a gente vai trabalhar para que ela se fortaleça, né, na sua estrutura, no seu equilíbrio físico, emocional, mental. Então, eu Sim. tenho feito esse trabalho, isso já era uma coisa que eu vinha percebendo tempos, essa necessidade, né? Porque a constelação ela é grandiosa e às vezes a pessoa está ali ainda, está sem chão para o dia a dia. Então, Sim. eu fiz essa escolha, né? Eu conversei comigo aqui, com a minha essência, e falei, sim, você pode dar esse acompanhamento e está sendo bastante rico. Um, um outro olhar que eu estou achando muito, muito interessante. Sim, entendo que é importante, né, Aninha? Porque o que, que acontece? A pessoa sai, é, na hora a gente sai meia down, né? Como eu falei, a gente sai meia estranha, a gente tá tentando, dependendo de como que foi, do que aconteceu ali, a gente precisa entender, né? Eu me lembro que quando eu fiz, eu saí atordoada, eu não conseguia dirigir, e eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar quietinha, Sim, era meu momento ali, e não é que eu não queria falar exatamente. porque pesou, não é nada disso. É porque eu estava digerindo aquilo. E quando eu fiz Sim, sozinha, né? Eu fiz com uma representação que era uma folha de sulfite que eu guardei. Essa folha de sulfite foi uma representação forte para mim. sim. E eu lembro Aham. que eu passei, acho que uns 2 dias. Hoje não, hoje eu já ok, eu converso numa boa. Mas naquele período, eu não queria. Eu lembro que a minha mãe falou comigo, como é que foi? Eu falei, ai, mãe, não... foi tudo bem, mas eu não quero falar. Mas porque tinha É, mexido, reverberou muito, né? sim, Entendo que reverbera. tem que assentar na alma as coisas, Sim, né? E não é trazer para a mente. E também não é ficar pensando no que a constelação mostrou. É soltar. sim, A coisa aconteceu, se reorganizou, solta, sai do sim, mental, né? Não queira trazer tudo isso para a consciência, resolver, solucionar, porque não é por aí que funciona. É um movimento da alma. Então, quanto sim, menos você ficar pensando, falando, comentando a respeito, é, é muito bom. É assim mesmo que funciona, porque você se permite, você simplesmente se permite sentir, né? E a gente quer sim, tudo concreto, as coisas são muito sim. além da nossa mente consciente, do nosso concreto, das nossas certezas, né? É tudo muito amplo, é bem grande. Sim, perfeito, perfeito. Bom, agora, Aninha, não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que agora a gente Eu acho conseguiu que agora a gente finalizar pode as encerrar. questões. Mas Agora, eu assim, acredito que sim. eu fico à disposição, tá? De quem tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, pode me chamar lá no direct, a paula.stella, Stella. Eu estou muito disponível para conversar, explicar o que for necessário. Tem gente entrando agora, mas a gente já está na live há quase 1h30 ou 2.
Uma hora e Então, meia. eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida em qualquer área, né, das terapias e da constelação. E uma outra hora, Catinha, a gente marca e vamos falar sobre a constelação estrutural, que é uma outra Perfeito, modalidade muito diferente, perfeito. poucas pessoas conhecem, e ela trabalha Sim. com foco na solução e decisões na nossa vida. É diferente, é um outro trabalho. É um trabalho para uma live inteira, né? Porque constelação É, é uma coisa que a gente fala, fala e vai, né? é. Mas a Aí gente, a a gente gente fala. marca assim, com certeza. A gente A vê aí gente a sua disponibilidade, a minha a gente se organiza e a gente faz. É, e você me explicou um pouquinho só dessa parte do estrutural sim, e principalmente para momentos que a gente está perdida, né, Ana? A gente vai lá e tipo, vamos, é peraí, não, não, para, vamos pôr em ordem, pá. Não é isso, assim? isso. E A aí a gente, constelação estrutural, ela é com foco na solução. E a constelação familiar, ela trabalha muito as dores e o sofrimento da ancestralidade. E a perfeito. estrutural é eu tomo decisões. Eu sou adulto, eu tomo decisões. É ali que trabalha. Diferente. Muito bom, Perfeito. muito bom. Sim. Bom, Ah, nessa pessoal, ó, época que está todo pode. mundo questionando o que eu vou fazer da minha vida, sigo por este caminho, Sim, por aquele caminho, como eu faço, o que eu decido. Então, a estrutural traz isso bem claro, bem claro. sim. É interessante. Bem interessante mesmo. Eu vou pedir pro pessoal que assistiu o vídeo até o final, enfim, os dois, né? Porque agora tem a parte 2, eu vou subir a parte 2 para colocar no direct pra gente o que vocês preferem, live ou até mesmo uma gravação, né? Porque às vezes a live é legal porque dá para interagir. É que às vezes a pessoa não Sim, pode participar. Mas se não dá para participar, o vídeo depois fica lá também e interage com a gente, que a gente responde, não tem problema nenhum. Mas a com gente certeza. pode trabalhar aí uma questão, talvez, é, é, talvez por conta de agenda, a gente precisa avaliar melhor, mas em qualquer coisa a gente faz um vídeo e grava para vocês. A gente não vai Sim, deixar vocês aí sem esse esclarecimento. E eu tá queria agradecer certo. muito, 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 Ana, a sua Eu que presença. É agradeço. sempre um prazer estar com você, sabe disso. Tem, ó, Para mim carinho, também. coraçãozinho para você. Eu não posso mandar o E coraçãozinho porque eu estou travada, mas você receba aqui, travou. ó, da minha alma para a sua alma, toda a minha gratidão. Eu que te agradeço. Muito obrigada a todo mundo que participou, que entrou de novo. Sim, muito É obrigada a que a gente. todos pela oportunidade de ser contribuição. E qualquer dúvida é só chamar a gente, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e eu me despeço em amor e luz. Em amor e luz. Tchau, pessoal.